ajudar vocês aí na prova que se aproxima. Semana que vem a gente vai estar fazendo ela, independente do tempo que for determinado, nós vamos ter que fazê-la, ok? Então, começando aí, eu separei as questões que a gente colocou lá no Forms para resolver. Observei que nenhuma delas a gente teve 100% de acerto, sempre uma coisinha ou outra ali teve de erro. É natural a gente ter um universo aí de 20, 30, 40 colegas. Na verdade, o universo era maior, até era das duas turmas, né? Normal que alguém tenha uma interpretação divergente e, enfim, a gente tem que estar trabalhando sempre para melhorar essas questões, né, de como interpretar questões objetivas, que não é uma coisa fácil. A questão objetiva ela é bem complicadinha, né, exame de ordem, não é uma coisa simples, mas, enfim, a gente vai estar trabalhando e melhorando aí, beleza? Mesmo esquema, né, se alguém tiver alguma dúvida aí, pergunta, interrompa, que às vezes uma duvidazinha que você tem pode ser de outros colegas e ajude bastante na interpretação aí futura, beleza? Então, vamos começar ali. Essas questões que a gente trouxe aí, a primeira é essa, que diz lá, né, a Constituição estabelece se a ação é de competência de alguma das justiças especiais, da Justiça Comum Federal, da Justiça Estadual, ou se é de competência dos tribunais superiores. Faltou um ponto aqui, né? As regras de competência fixadas pela Constituição são sempre absolutas. Eu vou só pedir licença para desligar a câmera para ficar melhor a conexão para todo mundo. Bom, o que a gente tem que saber aqui para responder essa primeira questão, pessoal? De fato, quando a gente fala em competência, a primeira ferramenta que a gente tem para poder trabalhar com a competência é, de fato, a Constituição Federal. Nela você vai ter lá as competências dos tribunais superiores, você vai saber o que é da competência estadual, o que é da federal, está lá discriminado isso dentro da nossa Constituição Federal. Então, e não só isso, todas as regras que a Constituição estabelece fixa, que ela determina, né, sempre são competências absolutas. Então, por isso, a primeira questão ela é verdadeira. Como a proposta dessa atividade é exatamente a gente revisitar tudo, preciso relembrá-los que é fundamental a distinção entre competência absoluta e a chamada competência relativa, né? Então, na competência absoluta, a gente tem a questão lá da matéria, e além da matéria, as pessoas, né, e as funções que a gente tem dentro da competência absoluta. Essas competências aqui, elas não se alteram, elas não têm como ser modificadas, diferente da relativa, que é valor e território, e nessas a gente vai poder modificar. Como assim modificar? Né? Veja, quando a gente fala de território, a gente sabe que o local para propor ação em regra é o domicílio do réu. Mas se eu propor no domicílio do autor e o réu não reclamar, está perfeito, a competência passa a ter validade a partir dali. Diferente da absoluta. Na absoluta não tem modificação, ou seja, o que é penal, o que é cível, né? O que for matéria federal que envolva o interesse da União é federal, se for militar, trabalhista, enfim, matéria não muda, né? A competência dos tribunais para julgar ministros, desembargadores, isso não tem como modificar. Então, por isso que a gente faz a distinção entre competência absoluta e relativa, tá? Então, é fundamental saber essa diferença entre elas. Perfeito? Avançando um pouco, a competência da Justiça Comum Estadual é supletiva. Cabe-lhe o julgamento de todas as demandas que não forem da competência da Justiça especiais, nem da Justiça Federal. Verdade também. A Justiça Estadual, ela cuida do que sobra, ela supre as deficiências, ela pode até se dizer, ela é residual. Então, a gente olha, é militar? Não. É trabalhista? Não. É eleitoral? Não. Tem interesse da União? Não. Bom, se todos esses estão excluídos, passa a ser competência da Justiça Estadual. A Justiça Estadual, a gente sempre fala que é a mais complicada, é que tem mais questões, né?
enfim. Então, ela é, de fato, uma justiça que, não havendo atribuição para as demais, sobra para a justiça estadual, ok? Essas questões eu já até pus o gabarito para vocês antes, mas estão aproveitando para revisitá-las também. E tem essa terceira que ela é um pouco mais chatinha, ela exige um pouco mais de raciocínio mais refinado para poder respondê-la. Como que é ela? Ana Maria, residente na cidade de Maringá, teve problemas com o recebimento de sua aposentadoria junto ao INSS. Para regularizar a situação, houve a necessidade de ajuizar uma ação perante a Justiça Estadual de Maringá. O ajuizamento da ação na Justiça Estadual de Maringá está correta, considerando que na mesma cidade tem a agência do INSS? Vejam, pessoal, aqui o grande problema da questão era saber, o que é INSS. Está aí na televisão todo dia, né? É impossível alguém não saber, fazer um curso de direito, não saber o que é isso. Instituto Nacional de Seguridade Social. E a dificuldade é que talvez fosse buscar informação, né? Esse órgão, a, a quem pertence esse órgão? Né? Esse órgão pertence à União, vai ter lá envolvido com a Previdência. Então, ele é um órgão federal. Se é um órgão federal que envolve interesse da União, logo a competência da Justiça Federal. Então, onde é que está o erro? O erro está que a ação foi proposta na Justiça Estadual. Então, está correta a propositura da ação? Não, não está. Por isso que a alternativa ela é considerada falsa. Ok? Beleza até aqui? Avançando. A outra questão, ela traz para nós o artigo 46. Bom, aqui precisaria ver o artigo 46. Né? O artigo 46, a gente viu lá no Código, diz respeito ao domicílio do réu. Diz que a ação será proposta no domicílio do réu. 48, 49 e 50. Né? O 48, eu não me lembro agora o texto dele, deixa eu ver aqui no Código, que eu já falo para vocês exatamente o que fala o artigo 48. Olha lá. Artigo 48 diz assim: o foro do domicílio do autor da herança. O 49, a ação em que o ausente for réu será proposta no seu último domicílio. 50, a ação em que o capaz for réu será proposta no foro do domicílio do seu representante legal ou assistente. Então, a regra do artigo 46, bem como a do 48, 49 e 50, todos os CPC, é competência de foro e usa o critério territorial com base no domicílio e, portanto, é uma regra absoluta. Então, tudo aqui é verdadeiro. Até aqui tudo é verdadeiro. O que está errado? A questão da competência absoluta. Eu acabei de falar para vocês que a competência relativa é valor e território. E a competência absoluta é matéria e função, as pessoas que compõem a estrutura do ordenamento jurídico. Então, aqui, ela é uma competência relativa, por isso que a resposta está errada, por isso que não está correto a afirmação, ok? A palavra foro é equívoca, porque é usada com mais de um significado. Em sentido amplo, indica base territorial, sobre a qual cada órgão judiciário exerce sua função. O foro do STF, bem como os tribunais, é em todo o território nacional. É verdade, pessoal, a palavra foro ela tem várias implicações, várias utilidades para nós. E ela pode significar, dentre uma das suas muitas significações, base territorial. Então, essa afirmativa, essa questão estava também correta. Ok? A próxima. A modificação da competência. A modificação de competência ocorre quando o juízo, inicialmente incompetente, em razão do que dispõe a legislação processual, passa a ser competente para processar, está errado o Szinho aqui, e julgar a demanda. Então, o que é a modificação da competência? Como o próprio nome fala, é modificar a competência. Isso é possível? É. Então, a gente viu lá no 46 que a ação é proposta no domicílio do réu. Agora, e se houver um equívoco? E se a ação foi proposta no domicílio do autor? Veja,
Se ela for proposta no domicílio do autor, como é uma competência territorial? E se é territorial, é relativa, ela pode modificar. Então, o que acontece? Se o réu, na sua defesa, na sua contestação, não pedir para a ação ir para a justiça do seu domicílio, ela será prorrogada, ou seja, aquele juízo, domicílio do autor, que inicialmente era incompetente, passa a ser o competente para julgar a demanda. Então, exatamente isso é modificação de competência. É quando o juiz que não era competente passa a ser o juiz capaz de processar e julgar as demandas. Beleza? Então, é possível sim a modificação da competência e nessas situações ela poderá ser alterada. Não só nessa, né? Mas também nessa. A conexão modifica a competência relativa ou absoluta, bastando o requerimento das partes ou a determinação do juiz. Bom, estamos falando de modificação de competência. A conexão é outra forma de modificação de competência. Eu só preciso me lembrar que na conexão, quando que ocorre a conexão, é quando eu tenho o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, né, que aproximam, que unem as ações. Então, se eu estou diante de duas ações que têm a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido, então eu tenho a possibilidade de reunir esses processos para poder fazer o quê? Para poder ter um julgamento conjunto, ter um julgamento uniforme. Todavia, tem um erro aqui na questão. Qual é o erro? A conexão só pode ser aplicada à competência relativa, porque a competência absoluta, ela não muda, ela não se altera, ela não pode ser modificada. Então, não é porque as ações são próximas que eu vou reuni-las, porque eu estou diante de uma competência absoluta e na absoluta eu não tenho a conexão nos moldes que a gente até então estudou. Ela tem sim uma forma de reunir esse processo, é um pouco mais complicado, né, uma coisa mais aprofundada em processo civil, que a gente vai vendo aí mais ao final do estudo da disciplina, ok? Na verdade, em outro semestre é que a gente aprofunda esses assuntos todos aí que envolvem a Justiça Federal. Avançando, a próxima questão. As partes podem, de comum acordo, ao pactuarem o negócio jurídico, eleger determinado foro para processar os conflitos que eventualmente surgirem em torno desse mesmo negócio jurídico. A convenção das partes sobre o foro de eleição somente produz efeitos se constar expressamente em instrumento escrito e dispuser sobre determinado negócio jurídico. Verdade, a gente estudou, né, competência relativa, como eu já falei várias vezes agora pela manhã, ela pode ser modificada de comum acordo pelas partes, desde que elas façam o quê? A chamada eleição do foro, ou chamado foro de eleição. A única distinção é que o foro de eleição, ele obrigatoriamente tem que ser feito por escrito nos documentos. Eu não me canso de lembrar a vocês que o contrato, seja verbal ou seja escrito, tem a mesma força, tem a mesma validade jurídica. A diferença é que certas coisas devem estar escritas, como, por exemplo, o foro de eleição, como, por exemplo, a questão da fiança, as garantias têm que ser sempre por escrito. Alguns contratos têm que ser por escrito, que é o que acontece, por exemplo, com os contratos bancários, os contratos de seguro, os consórcios, são contratos que têm regulamentação própria, específica, títulos de capitalização e por aí vai. Ok? Então, é possível foro? É, desde que esteja feito por escrito, está correto. Ok? A última questão ali é: manda a lei, havendo ações conexas, que elas sejam reunidas para julgamento em conjunto. Esta determinação se justifica pois de economia processual para evitar decisões conflitantes. Exatamente isso, a conexão é para evitar decisões conflitantes que podem acontecer, né? Podem acontecer. Na semana passada, eu apresentei dois recursos no tribunal, de dois processos, de uma mesma pessoa, ela tem duas fazendas, uma fazenda ao lado da outra, e no processo de desapropriação, o juiz deu a liminar para que elas fossem, digamos assim, abre aspas, invadidas imediatamente. Nós entramos com recurso para barrar
essa posse. O que acontece? Exatamente o mesmo recurso, eu só mudei o número da matrícula dos dois imóveis. Um tribunal mandou suspender e no outro mandou não suspender. Então, para evitar essas questões polêmicas, que são difíceis de explicar para o cliente, resultado de processo, é que nós temos a conexão para permitir as reuniões desses processos. No caso concreto, eu não pedi a conexão, porque não era interessante, a gente sabia o que a gente esperava dos nossos recursos. Ok? Então, fechando, a conexão é exatamente para permitir uma economia processual. Ainda, a conexão pode ser arguida pelo autor e pelo réu? Pode, né, sem nenhum problema. Mesmo que já tenha ocorrido a coisa julgada, aí deu problema. Né? Se já houve a coisa julgada, eu não tenho como pedir a conexão. Como é que eu vou pedir a conexão de um processo que está tramitando com um processo que já se encerrou? Então, ele é falso por conta disso. Eu não tenho como reunir uma ação que está tramitando com uma ação que já acabou. Não tem nenhum sentido, não tem lógica isso. Beleza? A próxima. Para apurar onde determinada ação deve ser proposta, é imprescindível o exame de todos os elementos da ação. É preciso verificar primeiro quem são as partes, porque isso pode repercutir na fixação da competência. Verdade, né? Os elementos da ação a gente estudou que são partes, pedido e causa de pedir. E as partes têm influência na competência? Lógico que tem. Se a gente tem uma ação comum, né? A ação é propósito do domicílio do réu. Todavia, se eu tiver uma ação de alimentos, a ação será proposta no domicílio do autor. Né? Então, se for uma ação contra o ministro de Estado, é no STJ. Então, dependendo ali de quem é a pessoa que está sendo processado, isso sim terá grande repercussão na fixação da competência. Ok? Próxima. Ela é muito parecida com a anterior, né? O começo da questão é até idêntica. Ana Maria, residente na comarca de Maringá, na cidade de Maringá, teve problemas com o recebimento de sua aposentadoria junto ao INSS. Para regularizar a situação, houve a necessidade de ajuizar uma ação perante a Justiça Estadual, pois na mesma cidade tem uma agência do INSS. O juiz, ao receber o processo, declarou de ofício sua incompetência. O juiz agiu corretamente? Agiu. Nesse caso, ele agiu corretamente. Por quê? A competência absoluta é papel, é obrigação do juiz declarar de imediato essa incompetência absoluta. Diferente da relativa, porque na incompetência relativa, cabe às partes alegarem, cabe às partes se manifestarem a respeito da incompetência relativa. Já na absoluta, a atribuição ela é do juiz. Não, claro, a competência é do juiz. Se ele não se declara, as partes daí poderão se manifestar na defesa, mas a atribuição inicial é do Estado juiz em se tratando de competência absoluta. Beleza? Próxima. A competência em razão da matéria, da pessoa ou da função pode ser derrogada por acordo entre as partes. Né? Derrogada é modificada, alterada por acordo entre as partes, desde que homologada pelo juiz. Nunca. A incompetência absoluta, cansei de falar agora pela manhã, não muda. Não, mesmo que o juiz queira, a decisão não é dele. O que é federal, o que é estadual, trabalho é trabalho e assim por diante. Ok? Então não depende da vontade dele se manifestar. Avante. Se o réu não se manifestar no processual adequado, aquele foro que era originariamente incompetente, mas de competência relativa, tornar-se-á plenamente competente, não sendo possível qualquer das partes ou juiz retornar o assunto, verdadeiro. Quando eu falei agora atrás, agora há pouco, da modificação da competência, foi o exemplo que eu trouxe aqui. Né? Se o réu não falar nada, aquele local que inicialmente estava errado passa a ser o correto e nunca mais poderá ser discutida aquela questão. Perfeito? Então, a competência relativa, a gente fala que ela se prorroga. Ok? A próxima. Se o conflito de competência ocorrer entre juízes de primeiro grau, sujeitos ao mesmo tribunal, caberá a este a
decisão do conflito. Então, o que é conflito de competência? Pessoal, quando dois juízes se julgam competentes ou se julgam incompetentes ou não querem a reunião das ações. Então, eu vou ter o conflito de competência. Então, se eu tenho aqui um juiz estadual de Maringá dizendo que ele não julga, e o juiz estadual de Londrina dizendo que ele também não julga por ser os dois incompetentes, quem vai resolver o conflito de competência é o TJ, que é ele, o tribunal que está acima dos dois juízes estaduais. Perfeito? Agora, se ocorrer entre juízes submetidos a tribunais de estados diferentes, a competência para resolver o conflito será do Tribunal Regional Federal. Vamos olhar isso aqui, ó. Então, se por acaso um juiz é do Paraná, ele está submetido ao Tribunal de Justiça do Paraná. Se o juiz estadual é de Santa Catarina, ele está submetido ao Tribunal de Santa Catarina. Então, não vai ter como esses tribunais resolverem a questão. Então, eles precisam ir para o tribunal superior a eles. Qual é o tribunal superior? É o STJ. E não o Tribunal Regional Federal. Por quê? O Tribunal Regional Federal serve para julgar que tipo de ação? Serve para julgar as ações em que há interesse da União. Então, se eu não tenho interesse da União, não é o TRF quem vai julgar, por isso que essa questão é tida como falsa. Não é o Tribunal Regional Federal quem julga, e sim o STJ. Ok? Próxima. O artigo 357, parágrafos 4º a 7 do Código de Processo Civil estabelece, dentre outras coisas, que o autor e o réu têm liberdade de apresentar ou não suas testemunhas, para que essas prestem depoimento em juízo. Assim, é possível afirmar que as testemunhas são sujeitos processuais parciais. Não é verdade. Por que não é verdade? As testemunhas, embora sejam apresentadas, sim, pelo autor e pelo réu, embora seja a parte quem apresenta, mesmo assim, a testemunha sempre será imparcial. Então, a prova ela é imparcial, embora a gente saiba que quem trouxe testemunha é o autor, quem trouxe a testemunha foi o réu, ainda assim, a obrigação da testemunha é falar o que ela sabe, não proteger um ou proteger o outro. A testemunha ela sempre será imparcial, ok? O nascituro. O nascituro, aquele que está por nascer, coloquei ali para que não houvesse dúvida. Pode ser parte no processo civil? Pode, sem qualquer problema. Não há limitação de idade para ser parte no processo. É claro que o nascituro ele vai precisar ser representado pelos seus pais, mas, como o próprio Código Civil fala lá, a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Então, é possível sim que ele seja autor ou réu em processos judiciais. Não é comum, tá? Não é corriqueiro, mas, teoricamente, é possível. Outra, todas as pessoas, sem exceção, têm capacidade de ser parte. Verdadeiro, até aí tranquilo. Porque são titulares de direitos e obrigações à ordem civil. A regra abrange pessoas naturais, físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. Verdadeiríssimo. Qualquer pessoa pode ser autor ou pode ser réu. É claro que, dependendo das circunstâncias, nós teremos que ter um representante legal, teremos que ter um assistente, teremos que ter um tutor, um curador, alguém que faça, às vezes, dessa pessoa. Mas qualquer um pode ser parte em qualquer processo. O réu preso não poderá constituir advogado. Já errou. O réu preso pode sim constituir advogado. Não há nenhum problema nisso. Se de repente o advogado dele lá é criminal também faz cível, perfeito. Agora, o que acontece? Se esse réu preso não constituir um advogado, não tiver condições de constituir um advogado, aí sim, o juiz ele nomeará um curador especial. Aí esse curador especial fará a defesa do réu
atuando como advogado desse réu, perfeito? Então, réu preso pode sim constituir um advogado, não há nada que impeça ele de fazê-lo. Então, a alternativa ela é falsa porque ela nega essa possibilidade ao réu. As partes são regidas pelo princípio da dualidade, dois lados, todo processo tem no mínimo duas partes, autor e réu. Pelo princípio da igualdade, segundo a qual para as partes deve ser dispensado idêntico tratamento no curso do processo, verdadeiro. E no princípio do contraditório, que garante a igualdade das forças e oportunidades, também verdadeiro isso. Então, tanto autor e réu, por óbvio, têm que ser tratados com igualdade, por óbvio, têm direito ao contraditório e à ampla defesa. Perfeito? Outra, a litigância de má-fé representa a configuração de determinadas condutas processuais das partes, que geram responsabilidade por dano moral, por dano processual, ou seja, dano presumido ao processo, ainda que não haja prejuízo concreto à parte. Então, litigância de má-fé seria lá falsificar documento, faltar com a verdade, isso é litigância de má-fé. E olha lá, ainda que não traga prejuízo à parte, continua sendo litigância de má-fé. E a questão continua. Em razão disso, a multa por litigância de má-fé tem nítido caráter punitivo. Verdade. Né? Ela vai punir a pessoa porque ela não tem essa prática deletéria. E deve ser aplicada apenas quando haja comprovada perdas e danos na parte contrária. Ora, aqui que eu acabou de dizer, ó, ainda que não haja prejuízo concreto à parte, mesmo não havendo prejuízo concreto à parte, é litigância de má-fé. Então ela está errada porque não precisa da comprovação do dano. Se quiser anotar, a litigância não tem que comprovar dano, basta que haja de forma deletéria, de forma ruim no processo, já é responsabilizado pela litigância de má-fé. Beleza? Se o beneficiário da justiça gratuita for sucumbente, o juiz condenará nas custas, despesas e honorários. Verdadeiro, gente. Né? Isso é uma confusão que até advogado velho faz. Né? De vez em quando você pega um advogado aí falando o que não deve. Ah, porque na justiça gratuita não tem sucumbência. Tem sim, tem sim. A diferença é que não tem como receber. Vai ficar devendo, vai ficar lá no processo por um bom tempo, né, 5 anos, até que a pessoa, se ela conseguir dinheiro para pagar. Ok? Mas se ela não conseguir, se perde lá o valor não é recebido, mas ela é condenada sim. Não é porque a justiça gratuita que não terá sucumbência. Ok? A outra, incumbe ao vencido pagar ao vencedor honorários advocatícios que pertencem ao advogado e são devidos ainda que ele tenha atuado em causa própria, verdadeiro. Mesmo que o advogado esteja fazendo sua própria defesa, ainda assim ele vai ter direito à sucumbência. Se ele estiver cobrando uma dívida, ele recebe a dívida mais a sucumbência que é devida a qualquer advogado. Beleza? Ah lá, litigância de má-fé na próxima questão de novo. Ó. É dever da parte expor os fatos em juízo conforme a verdade? Corretíssimo, é obrigação. Se for apresentado de maneira errônea, involuntariamente, uma falsa percepção da realidade, incompreensão dos fatos, má avaliação dos acontecimentos ou qualquer outro tipo de equívoco, a infração ainda assim estará caracterizada? Não, não estará caracterizada, pessoal. Para que haja falsidade, para que haja litigância de má-fé, tem que haver o dolo. A pessoa tem que querer falsificar, tem que querer adulterar os fatos. Então, se de repente ele teve uma visão distorcida dos fatos, não vai caracterizar a litigância. Por isso que eu disse a você já, é muito difícil comprovar essa litigância, porque você tem que comprovar o dolo, comprovar a má intenção da pessoa, ok? Então, depende da caracterização da má-fé. Até o próprio fala litigância de má-fé. A má-fé tem que ser caracterizada, tem que ser provada. Perfeito? É dever das partes não formular pretensões nem alegar defesa, ciente que são instituídas de fundamento. Só a violação desse dever se a parte tiver consciência em seu íntimo de que a pretensão de defesa apresentada são instituídas de fundamento. É a mesma coisa que eu falei da questão passada. A fundamentação, a ideia é exatamente a mesma.
Beleza? Outra, o advogado, mesmo quando postula em causa própria, tem obrigação de anexar a procuração ao processo. Meu Deus do céu. Já vi, tá? Já vi advogado dando procuração para ele mesmo. Óbvio que não precisa de procuração, né? Óbvio que não tem que anexar. Como é que eu vou dar uma procuração de mim para mim mesmo? Eu vou falar, o Paulo André, vai lá me representar. Isso seria coisa aí de quem tem problema, né? De quem tem problema de esquizofrenia ou algo que o vale. Não precisa. Processo, basta o advogado declarar que está atuando em causa própria e é suficiente para que processo vai continuar. Então, não precisa ter essa procuração do advogado dele para ele mesmo. O Código de Processo Civil estabelece que a procuração de justiça pode ser otorgada por instrumento público ou particular, verdadeiro, sem fazer qualquer ressalva. Por isso, entende-se que os incapazes, desde que representados, podem otorgar procuração por instrumento particular. Veja, eu considerei ela como verdadeira. Todavia, isso aqui é uma questão bastante polêmica, tá? É bem polêmica essa questão aqui. A gente encontra diversos autores sustentando que tem que ser por um instrumento público, ok? Então aqui ela é uma questão polêmica aí, dá uma boa discussão, né? Se fosse concurso público, o exame de ordem daria uma boa tese aí para brigar pela anulação dessa questão, ok? Avante. A parte, seja autor ou réu, pode trocar procuração para vários advogados, mesmo que sejam de escritório diferente. Mesmo que este seja de escritório diferente. Verdadeiro. A parte pode contratar quantos advogados ela conseguir pagar. Não há uma limitação para isso. Claro que às vezes é muito difícil 2, 3, 4 advogados de escritórios diferentes trabalharem juntos, porque às vezes cada um tem um entendimento da realidade. Mas é possível. Não há nenhum problema nisso. Inclusive o Adélio teve vários advogados, que 3, 4 advogados, e eram de escritórios diferentes. A procuração não perde validade, em razão do decurso do tempo. Por esta razão, o instrumento outorgado a um advogado tem validade durante todo o processo, mesmo que demore mais de 10 anos para ser sentenciado. Verdade. Procuração é por prazo indeterminado. Se quiser dar uma procuração por prazo determinado, pode, mas se não constar nada, ela é por prazo indeterminado. Pressupõe-se que seja por prazo indeterminado. Não precisa nem escrever isso. Perfeito? Caso o outorgante deseje revogar a procuração, poderá fazer a qualquer momento, não havendo necessidade de cumprir certo prazo ou validade. Verdadeiro. Se a pessoa não quer mais o advogado dela atuando no processo, ela chega e revoga a procuração do advogado, né? Determina então que esse advogado saia do processo. Ela pode fazer isso a qualquer momento. A qualquer momento, não há limitação. Ok? Vai haver uma pendência aí, que é a questão dos honorários advocatícios, mas aí seria discutido isso em outra seara, em outro processo, né? A questão se pagou ou não pagou, o advogado até que ele atuasse até aquele momento ali. Mas ela pode trocar de advogado sim, sem nenhum problema. Se num caso concreto o juiz perceber a ausência de um litisconsórcio passivo necessário. Passivo, o que é? São os réus. Necessário, litisconsórcio obrigatório, que tem que estar todo mundo ali. Qual deve ser a providência do juiz? Ele, juiz, determina a inclusão do réu que faltou ou ele pede para que o autor se manifeste se ele quer ou não? Pessoal, essa é verdadeira. Entendam o seguinte: quem escolhe os réus é o autor. É o autor que define quem ele quer processar. Claro que, se ele escolher mal, vai ter problema, vai pagar a sucumbência. Se ele escolher errado, da mesma forma. Se ele deixar de colocar pessoas, também o autor vai sofrer atraso no processo, enfim, uma série de dificuldades ele vai encontrar nesse processo. Mas não é papel do juiz determinar a inclusão de ninguém no processo. Ele até pode sugerir, ele até pode questionar. Autor, ó, fulano, está faltando fulano. Agora, se o autor não quiser colocar, não pode, o juiz não pode obrigá-lo a fazer. Quem escolhe, quem quer processar é o autor. Lembra? Ação é direito público, subjetivo, a pessoa que decide de acordo com a sua vontade. Avançando, no litisconsórcio não há multiplicidades de processo.
mas um processo com mais de um autor ou réu. Todos os consórcios são partes e têm direitos, iguais direitos. Verdadeiro. Né? Então, eu posso ter vários autores ou vários réus em um único processo. Não são vários processos. É um único autor com todo mundo misturado ali para resolver a questão. Ok? A figura processual do litisconsórcio é admitida por elemento jurídico, por razões de economia processual, bem como facilitar o andamento do processo, pois pode ser suprimido parcialmente contraditório. Meu Deus do céu. Né? Quem assinalou isso aqui como verdadeiro não entendeu os princípios. Contraditório nunca pode ser suprimido, nem um pouquinho. Né? Sempre tem que ter processo. Mesmo que sejam vários os réus, ainda assim eu vou ter, ou vários autores, eu sempre terei o contraditório no meu processo. O que justifica a formação do litisconsórcio é a existência de uma inter-relação entre as situações jurídicas de direito material dos litisconsórcios. Por isso é melhor que sejam decididos um único julgamento, garantindo-lhes destarte a harmonia do julgamento. Verdadeiro. A gente tem o litisconsórcio por economia processual, permitindo que num só processo se resolva a questão de várias partes, várias pessoas. Ok? A limitação do litisconsórcio facultativo. O litisconsórcio facultativo, para quem não lembra, é aquele em que as partes se reúnem se quiserem, não é obrigatório, como acontece no necessário. O necessário é obrigatória a participação. No facultativo, como o próprio nome fala, é uma faculdade. Portanto, né, pode ser determinado de ofício pelo juiz ou pelo requerimento do réu? Pode. Então, se eu tenho lá um processo com 50 réus, o juiz pode dividir em quantidades menores, ele pode limitar se estiver dificultando a causa. Até aí correto. Agora, a frase continua. Jamais a pedido do autor, pois foi ele quem propôs a demanda. Também verdadeiro. Né? Se o autor colocou 50 réus num único processo, não é ele, autor, que depois vai pedir para dividir em várias ações por ser facultativo. Ora, se era facultativo, ele é autor que dividisse ao propor a ação, e não depois que ela já está ali dentro do processo. Perfeito? Pessoal, sempre que houver alguma dúvida, intervém, né? Fala alguma coisa, fiquem à vontade. Outra, para que alguém tenha interesse jurídico em intervir como assistente, é preciso que faça parte da relação jurídico material, discuta no processo ou tenha discutida no processo ou que tenha uma relação de direito material conexa com a que é discutida no processo. Verdadeiro. Né? O interesse, o assistente para entrar no processo, ele tem que ter interesse jurídico, que é diferente do interesse econômico. O assistente pode ingressar no processo em qualquer fase, verdadeiro. Em qualquer momento ele pode entrar. Por força do princípio contraditório, quando ocorre o seu ingresso, tem direito que atos anteriormente realizados devam ser refeitos, como, por exemplo, ouvir uma testemunha novamente. Errado, pessoal, errado. O assistente entra no processo a qualquer fase, mas assume o processo do jeitinho que ele está. Não vai refazer, não vai voltar atrás do que já estava feito. Até porque prejudicaria as partes, e não é essa a proposta. Se há intervenção de terceiros, só há intervenção de terceiros, o terceiro ingressa em processo ainda em andamento. Verdadeiro. Né? O próprio nome fala intervenção, vai intervir, vai entrar naquilo que já está acontecendo. Por isso que pressupõe a existência de um processo. Outra, há casos em que o interesse do terceiro é meramente econômico e não jurídico, o que impede de ingressar como assistente simples. Também verdadeiro. A gente já estudou, né, que interesse econômico é diferente do interesse jurídico. Não basta o interesse econômico, é necessário que exista também o interesse jurídico. Eu até posso ter o interesse jurídico e econômico, agora só o econômico não basta. Perfeito? Outra, toda e qualquer intervenção de terceiros só é admitido quando prevista em lei e dentro do rigor técnico por ela determinado, por ela traçado. Verdadeiro, pessoal. A regra é autor e réu. Para que uma terceira pessoa venha para esse processo, é indispensável a existência
a existência da lei, a lei dizendo como que deve ser feito essa intervenção de terceiros. Se não está escrito na lei, não cabe intervenção de terceiro, ok? Quando oferecida e aceita pelo juízo, o terceiro terá, assim, um duplo interesse. O primeiro é que o resultado seja favorável ao denunciante para que ele nada tenha a cobrar a título de regresso. E o segundo, que em caso de resultado desfavorável ao denunciante, não seja reconhecida a existência do direito de regresso dele em face do denunciado. Então, como é que é isso? Vamos fazer aqui um pequeno gráfico. A ação é do autor contra o réu. E o réu vem e faz a denunciação da lide. Então, qual é o primeiro desejo, né, desse cara aqui, do denunciado? O primeiro desejo dele é que o autor não vença o réu. Por quê? Se o autor não vencer o réu, se o réu não perder a demanda, o réu não vai ter que pagar. Por quê? Se o réu tiver que pagar, ele vai cobrar do denunciado. Então, o primeiro desejo do denunciado é que esse cara aqui, que o réu, não vença a ação. Segundo desejo, bom, se o réu perdeu a ação, o segundo desejo seria que o réu não ganhasse a ação contra o denunciado. Por isso que se fala que ele tem duplo desejo. Primeiro, ele não quer que o autor vença, depois ele não quer que o réu vença o processo para que ele, denunciado, não tenha que arcar com as despesas desse processo. Perfeito? Outra, a denunciação da lide tem natureza de ação incidente, permitindo que o juiz julgue simultaneamente a questão principal e o dia de regresso. Assim, ela atende a economia processual, fazendo com que as questões sejam decididas de uma só vez, num único, sem o risco de julgamentos conflitantes. Verdadeira propósito da denunciação é essa, é que a gente tem ali o julgamento de duas demandas simultaneamente, ok? Então essa é a ideia, essa é a proposta da denunciação da lide. A próxima é muito semelhante, né? A denunciação tem natureza de ação, não pode ser instaurada de ofício, devendo ser requerida pelo autor ou pelo réu, que deve indicar os fundamentos de fato e de direito que embasam o seu pedido. Então, o juiz não pode, de ofício, declarar uma denunciação da lide, ele tem que aguardar que as partes se manifestem nesse processo. Então, essa é a ideia então da denunciação da lide, ok? Avançando. O amicus curiae. No amicus curiae, quem que é o amicus curiae? É aquele que é o amigo da corte, é aquele que vai ajudar no processo. Não pode ser confundido em verdade com interesse jurídico. Desculpa. No amicus curiae interditionnel não pode ser confundido em verdade reduzido com interesse jurídico que anima as demais intervenções de terceiro, por exemplo, da assistência. Verdade. O amicus curiae não tem que ter interesse jurídico. Basta que ele queira colaborar, que ele queira ajudar. É o que a próxima questão fala, ó. O amicus curiae não tem interesse jurídico, não possui interesse jurídico na demanda, que normalmente existe nas intervenções de terceiro tradicionais. Não tem interesse que uma das pessoas saia vencedora, tampouco precisa demonstrar que os efeitos do processo poderão atingir sua esfera jurídica. Então, amigo da corte, ele é a pessoa que vem simplesmente ajudar, e vem colaborar, não tem que ter o mesmo interesse jurídico que qualificado que possui o o, o assistente. Ok? Avançando. A advocacia pública é espécie do gênero advocacia. Verdade, é isso mesmo. Sendo que as suas funções institucionais estão relacionadas à defesa e à promoção dos interesses públicos da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. O advogado público é, antes de tudo, advogado, ou qualitativo. Público decorre apenas do fato de ter a incumbência de representar referidos entes em juízo. É isso mesmo, né? Não há, a única diferença do advogado comum, privado e o advogado público é que o advogado público prestou concurso para defender o Estado, nada mais, fora isso é tudo igual. Tendo inclusive direito à sucumbência. Aí uma briga muito grande, né? Se sucumbência, como fica a sucumbência, uma vez que ele é remunerado pelo Estado. Mas assim, ele também tem direito à sucumbência sim. Ok? Outra.
O Ministério Público atua em defesa dos interesses dos incapazes, ou seja, dos absolutamente incapazes, estando, portanto, excluído do rol os relativamente incapazes, uma vez que esses podem ser assistidos por seus representantes legais. Falso, né? Quando a lei fala em incapazes, são todos os incapazes, não há limitação. Então, mesmo que seja lá 17 anos de idade, o Ministério Público tem que atuar no processo para poder evitar uma nulidade. Perfeito? Ainda sobre o Ministério Público, a não intimação do Ministério Público traz como efeito a nulidade dos atos processuais, mesmo que a ausência da intimação não trouxe prejuízo às partes. Falso. Essa nulidade temos que aferir se houve prejuízo à parte. Então, se o Ministério Público não for intimado, mas a parte não tiver prejuízo, não há por que declarar nulo esse processo. Perfeito? Ele está ali para fiscalizar. É o que eu mencionei na aula. A atuação do Ministério Público no processo civil, ela não é tão rigorosa quanto acontece no direito penal. Perfeito? Por fim, o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo oficial como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Verdade. Mesmo que a parte não queira recorrer, se o Ministério Público achar necessário, ele pode recorrer no processo, sim. Ele tem legitimidade recursal. Ok? Ainda. Defensoria Pública poderá atuar em processos em que há interesse individual ou coletivo, tal qual ocorre com o Ministério Público? Também é verdade. Né? Então, ela pode sim atuar em defesa, inclusive, dos interesses coletivos. Não há nenhum problema da Defensoria propor uma ação coletiva. O Estado de São Paulo, se eu não me engano, sofre uma ação coletiva lá do Ministério Público, porque não disponibilizou vagas suficientes nas creches. Então, eles sofrem essa ação lá proposta, salvo engano, pela Defensoria Pública de São Paulo, que é bastante atuante. Então, poderia ser tanto pelo Ministério Público quanto pela Defensoria Pública. Não há nenhum impedimento quanto a isso. O sistema de automação processual deverá respeitar a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento. Também é verdade. Né? Ah, o fato de ser eletrônico não evita, não tira das pessoas o direito ao acesso a esse processo. Então ele tem que ser público. Lembrando, é claro que eu tenho segredo de justiça. Aí não há nenhum problema nisso aí, né, e cria-se lá um link reservado para essas pessoas. Mas fora isso, o processo sempre será público. O ato processual é modalidade de ato jurídico. Estes atos pertencem ao processo e exercem efeito jurídico direto e imediato sobre a relação processual. Isso aqui é aquele primeira aula que eu dei sobre ato jurídico, montei aquele esquema, ato natural, ato jurídico, ato processual. Então, é correto se houver efeito dentro do processo, é ato processual. Perfeito? Como regra, a prática de ato processual é livre, isto é, quando a lei não estabelece forma específica, os atos processuais independem de forma determinada. Assim, por exemplo, quando a lei processual não estabelecer que determinado ato precisa ser praticado por petição, ele poderá ser feito oralmente, sendo reduzido a termo pelo serventuário em razão da necessidade de documentação, caso o advogado requeira. Então, é verdade, pessoal. Eu posso fazer um ato processual mesmo de forma oral, forma falada. Se a lei não exigir que seja por escrito, pode ser oral. Não há nenhum problema nisso. É claro que vai ter que ser reduzido, registrado de alguma forma, até mesmo gravado, mas tem que ser documentado de alguma maneira. Mas pode ser feito oralmente, não há nenhum impedimento quanto a isso. Ok? Outra. A lei autoriza o uso da datilografia, que poderá ser mecânica ou por meio de computador. Permite também que os atos sejam manuscritos. A permissão vale para todos os atos processuais, o que inclui termos de audiência e sentença. Então, quer dizer que uma sentença pode ser por escrito? Pode. Não há nenhum problema que a gente tenha documentação escrita. É claro que não é corriqueira, não é usual, ainda mais dependendo das letras. Se pega a minha letra, por exemplo, seria o fim do mundo, mas não há nenhum impedimento que seja feito de forma manuscrita. Ah, mas e o processo eletrônico? Ué, qual é o problema com o processo eletrônico? Você escreve, digitaliza e inclui dentro do processo, está feito a sua petição. Então, tem a possibilidade de ser feita de forma manuscrita. Como eu disse inicialmente,
não é corriqueiro, não é usual, mas pode ser feito sem nenhum problema. Perfeito? Por fim, a gente chega a essa questão aqui. Num determinado processo, o juiz precisava ouvir uma testemunha. A testemunha não era brasileira, mas francesa e só se comunicava em francês. O juiz, enquanto estudante, tinha feito um intercâmbio e morado 2 anos em Paris, sendo profundo conhecedor do idioma, daquele idioma. Assim, ao designar a audiência para oitiva da testemunha e das partes, deixou de nomear um intérprete, pois entendeu que não havia necessidade. Essa atitude do juiz foi correta? Foi incorreta? A atitude seria correta se as partes também compreendessem o idioma francês? A atitude seria correta se os advogados compreendessem e as partes também compreendessem o idioma? Pessoal, aqui a resposta ela é incorreta, é a que vai ser assinalada. Por que, que ela vai ser assinalada? Ora, porque o processo ele é público, todo mundo tem acesso a ele, por isso que deve ser feito em português. Ah, professor, mas era um processo que corria em segredo de justiça. Mesmo processo que corre em segredo de justiça, a gente aprendeu que um terceiro pode requerer certidões. Então, tudo aquilo que é feito em processo tem que ser feito em português. Então, se faltar, se não tiver desta forma, é obrigatória a tradução do documento, é obrigatória a participação do intérprete para que as partes possam, para que o processo possa ficar registrado eh, em língua portuguesa. Ok? Beleza, pessoal? Acho que essas são as questões que a gente trabalhou. A gente faz aí toda uma visitação por todo o conteúdo e deixo a palavra aberta para quem queira fazer alguma dúvida, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, para a gente poder concluir nossa atividade de hoje. Perfeito?